Você já ouviu falar daquele monte de número em química, não é? Mas hoje a gente vai começar a entender da onde que eles vêm. Bem-vindo, alunos e curiosos de plantão. Meu nome é Tarek e hoje vamos falar sobre os números quânticos. O modelo de Bohr para átomos descreve um único elétron orbitando em torno de um núcleo atômico em posição designada como R. Nesse modelo, a localização do elétron pode ser precisamente determinada, o que nos leva a conceber se ele está em órbita ao redor do núcleo. Por outro lado, na perspectiva da mecânica quântica, não podemos identificar exatamente a posição do elétron, mas podemos inferir, com uma certa probabilidade definida, que ele está contido em uma região específica do espaço determinada orbital. Esse orbital representa uma região onde tem alta probabilidade de se encontrar um elétron. Portanto, temos duas representações distintas de átomos de hidrogênio. O modelo de Bohr, onde o elétron está confirmado em uma órbita bem definida ao redor do núcleo, assemelhando-se ao movimento de um planeta ao redor do Sol, e por outro lado, nós temos o modelo da mecânica quântica, onde a posição exata do elétron não pode ser determinada, mas podemos identificar a região com a maior probabilidade de encontrá-la, ou seja, o orbital. Essas descrições do elétron em seus orbitais podem ser realizadas por meio de 4 atributos conhecidos como números quânticos. O primeiro desses números é o número quântico principal, representado pela letra N, que será sempre um valor inteiro positivo, como 1, 2, 3, assim por diante, correspondente ao nível de energia primário. Esse número será diretamente relacionado com a camada do elétron, indicando o seu nível relativo de energia ao núcleo. Portanto, quando N é igual a 1, o elétron está em um estado de energia mais baixo, mais próximo do núcleo, enquanto N é igual a 2, indica que ele vai estar numa energia mais alta, um pouquinho mais distante do núcleo. Em outras palavras, um valor de N maior implica em uma órbita mais afastada do núcleo. Já o número quântico secundário, representado pela letra L, define a forma do orbital onde o elétron está localizado. Esse número quântico é determinado pelo número quântico principal N. Por exemplo, se L for igual a 1, 2, 3, 4, 5, então L assumirá os valores 0, 1, 2, 3, 4, 5 até atingir N-1. Vamos fazer um exemplo aqui para vocês entenderem. Se N é igual a 1, o que significa que estamos lidando com o primeiro nível de energia, então L será igual a N-1, ou seja, 1 menos 1, que resulta em 0. Neste caso, só existe uma forma possível para o orbital, o chamado orbital S. O orbital S é esférico e representa uma região de alta probabilidade de encontrar um elétron, conforme a gente discutiu anteriormente. Por outro lado, se N for igual a 2, teremos duas opções para L, que serão 0 e 1. Como mencionado anteriormente, quando L é igual a 0, nós temos o orbital S. Agora, vamos ver o que acontece se L for igual a 1. Nessa situação, nós temos um orbital chamado de P. O orbital P possui uma forma peculiar, diferente do orbital S. O formato do orbital P se assemelha a um halter e é tridimensional, ocupando um volume específico no espaço. Esse formato característico do orbital P é conhecido como o número quântico principal N e é igual a 2. Assim, quando N é igual a 1, temos apenas a possibilidade de L, que é 0, resultando no orbital S, em forma de esfera. No entanto, se o N é igual a 2, surgem duas opções para o L, o igual a 0, que vai ser uma esfera, e o igual a 1, que é o P, que vai ser o formato de halter. Essas diferentes possibilidades de L estão frequentemente referidas com subníveis, onde a probabilidade de encontrar um elétron é significativa. Na terminologia química, esses subníveis são agrupados em camadas. É usado para descrever as subcamadas e subníveis dentro dela. O próximo número quântico que precisamos considerar é o número quântico magnético, representado pela letra M. Esse valor depende do número quântico secundário, L, que varia entre menos L e mais L. Para entender melhor esse conceito, vamos fazer um exemplo. Quando L é igual a 0, estamos lidando com o orbital S, que possui a sua forma de esfera. Nesse caso, há apenas a opção M1, que vai ser igual a 0. Isso é intuitivo, pois a esfera só pode ter uma orientação de espaço tridimensional. Por outro lado, quando o subnível L é igual a 0, há uma única orientação para o orbital S, o que resulta em M1 igual a 0. Vamos considerar o caso que o número quântico L é igual a 1.
Nesta situação, o número quântico magnético vai ser menos L a mais L, o que significa menos 1 a mais 1. E isso nos dá três valores possíveis, menos 1, 0 e mais 1. Portanto, quando L é igual a 1, existem três orientações distintas para esse subnível. Lembrando que quando L é igual a 1, estamos lidando com o subnível P. Portanto, quando consideramos diferentes orientações, ou seja, diferentes valores possíveis por um número quântico magnético, estamos descrevendo a possibilidade de orientação do nível P. Vamos abordar agora o último nível quântico, conhecido como quântico spin, ou representado por ms. O termo spin se refere à espécie de giro, como se o elétron estivesse rotacionando em um eixo específico. É importante ressaltar que, na realidade, o elétron não executa esse tipo de movimento, mas a analogia nos ajuda a compreender o conceito de spin. Existem duas possibilidades para o número quântico spin. A primeira seria mais meio, que costumamos chamar de spin para cima, representados por uma seta apontando para cima. E a segunda seria menos meio, que representa o spin para baixo. Novamente, é importante ressaltar que do ponto de vista físico, o elétron não está girando dessa maneira. No entanto, essas são duas opções possíveis para o número quântico de spin, para cima ou para baixo. Esses são os 4 números quânticos que estudamos para compreender melhor a ideia de um elétron ocupando um orbital. Então, só para a gente relembrar, o primeiro nível quântico é o N, o segundo nível quântico é o L, o terceiro nível quântico é o M e o quarto nível quântico, ms. Eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de curtir e compartilhar, e lembre-se que toda semana temos uma aula de química aqui no canal. Muito obrigado!